Hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais bombásticos que Hollywood já viu: P. Diddy. O renomado produtor musical e empresário está no centro de uma série de revelações chocantes que estão sacudindo a indústria do entretenimento. O que parecia ser apenas mais uma história de sucesso do rap, agora se transforma em um enredo sombrio, cheio de segredos obscuros e controvérsias que vão muito além dos palcos. Novas informações surgiram, revelando conexões perigosas e acusações que ninguém espera. O que está acontecendo nos bastidores do império de P. Diddy? Que segredos podem mudar para sempre a forma como o público o vê? Fique até o final, porque o que vamos mostrar hoje vai deixar-vos chocado. Prepare-se, porque as peças desse quebra-cabeça estão finalmente se encaixando, e o que elas revelam pode ser muito mais sombrio do que pensamos imaginar. O cantor e produtor musical Sean Diddy Combs enfrentará julgamento federal sob graves acusações de tráfico sexual e extorsão. A data foi marcada para o dia 5 de maio do próximo ano, segundo decisão de um juiz de Nova York durante uma audiência realizada na última quinta-feira, dia 10. O astro do hip-hop, que está atualmente encarcerado, participou do julgamento e, em um gesto que chamou a atenção, enviou beijos para sua família, que o acompanhava no tribunal. A audiência, conduzida pelo juiz Arun Subramanian, ocorreu em Manhattan, onde o advogado de Combs, Mark Agnifilo, expressou sérias preocupações. Ele alegou que havia vazamentos inadequados de informações do caso, supostamente feitos por agentes federais. De acordo com Agnifilo, esses vazamentos poderiam prejudicar a imparcialidade do julgamento. No entanto, a promotora Emily Johnson rebateu, afirmando que tais alegações não tinham fundamento e não refletiam a realidade dos fatos. Combs, que tem 54 anos, declarou-se formalmente inocente no dia 17 de setembro, em resposta a 3 acusações principais. Segundo a promotoria, o artista teria utilizado sua vasta rede de negócios, incluindo sua famosa gravadora, a Bad Boy Entertainment, para facilitar o transporte de homens e mulheres a diferentes estados dos Estados Unidos. O objetivo dessas viagens seria a participação em eventos conhecidos como freak-offs, onde performances sexuais seriam gravadas. Essa audiência foi a terceira vez que Combs compareceu ao tribunal desde sua prisão, que aconteceu em setembro. Durante a sessão, ele foi visto usando o uniforme padrão da prisão, de cor bege, e ao final da audiência, ele acenou e enviou beijos para os membros de sua família presentes no tribunal, incluindo sua mãe e filhos, que acompanharam de perto os desdobramentos. Um dos fatores da negativa deste recurso foi o fato que há risco de fuga, e até mesmo para vítimas e testemunhas, tendo em vista a facilidade e ajuda que o mesmo tem no meio. Após o encerramento, o artista foi levado por uma porta lateral sob custódia de agentes federais. A promotoria, liderada por Emily Johnson, estimou que sua atuação durante o julgamento duraria pelo menos 3 semanas, dado o volume de provas e testemunhos que seriam apresentados. A defesa de Combs, por sua vez, seria mais curta, com duração aproximada de 1 semana, conforme informações de Agnifilo. Combs segue detido em uma prisão no Brooklyn, enquanto seu recurso contra a decisão que negou a ele o direito à fiança ainda está aguardando julgamento. O futuro de Combs pode ser extremamente grave se for considerado culpado das acusações que enfrenta. Ele pode receber uma sentença que varia de 15 anos de prisão até a pena de prisão perpétua, dependendo das deliberações do tribunal. As acusações envolvem extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para participarem de prostituição. A promotoria detalha que Combs teria seduzido várias mulheres, oferecendo-lhes drogas como cetamina e ecstasy, além de promessas de apoio financeiro, vantagens profissionais ou até mesmo a perspectiva de um relacionamento romântico. As evidências mostram que Combs utilizava gravações secretas dos atos sexuais como uma forma de chantagem, garantindo que suas vítimas permanecessem em silêncio. Em alguns casos, ele teria feito uso de armas para intimidar tanto as mulheres quanto outras testemunhas, conforme os promotores argumentam. Entretanto, o indiciamento não aponta diretamente para o envolvimento de Combs em atos sexuais sem o consentimento das mulheres, embora haja relatos de agressão física por parte dele. A defesa de Combs, conduzida por Mark Agnifilo, sustenta que todos os atos sexuais mencionados no caso foram consensuais. Agnifilo argumenta que as descrições apresentadas pela promotoria deturpam o contexto das relações
e que as gravações em questão não seriam usadas de maneira coercitiva. Conforme o julgamento se aproxima, cresce a expectativa em torno do desfecho desse processo, que envolve uma das figuras mais poderosas e influentes do hip-hop. A gravidade das acusações contra Sean Diddy Combs continua a reverberar na mídia e no meio artístico, com muitas perguntas ainda sem respostas claras. E mais escândalo emergiu no caso criminal envolvendo o rapper e empresário Diddy. Segundo o advogado Tony Buzbee, em entrevista recente, diversas celebridades próximas a Diddy teriam pago vítimas de abuso para que seus nomes não fossem revelados ao público. Buzbee afirmou que essas figuras famosas decidiram indenizar as vítimas para evitar a exposição e possíveis acusações, ligando-as aos crimes cometidos por Diddy e suas festas. De acordo com Buzbee, a atenção agora está voltada para a identificação de outras celebridades que possam estar envolvidas no escândalo. Ele explicou que o foco da mídia e do público está em saber quem mais participou das festas, quem será nomeado e exposto. Eu não espero que isso ocorra imediatamente, disse Buzbee. Nosso objetivo é garantir que, se decidirmos nomear outras pessoas além de Combs, estejamos bem preparados, pois isso provocará uma enorme repercussão. Se você esteve presente, participou, testemunhou os eventos e não fez nada, ou ajudou a encobrir, na minha opinião, você também é culpado, declarou o advogado. Tony Buzbee assegurou que entrará com ações legais contra todos os envolvidos, sejam eles testemunhas ou cúmplices, e destacou que muitas dessas celebridades estavam cientes do que acontecia nas festas organizadas por Diddy. Muitas pessoas viram o que estava acontecendo e não só permitiram, como também não fizeram nada para impedir. Todos esses indivíduos e instituições que participaram ou encobriram esses atos serão expostos, afirmou ele. Das 120 pessoas representadas por Buzbee, 25 alegam que eram menores de idade quando os crimes ocorreram. Diddy enfrenta uma série de acusações relacionadas às festas que ele promovia, e todas as 120 vítimas, sob a representação legal de Tony Buzbee, já apresentaram suas denúncias, aumentando a pressão sobre o artista. Além disso, a família do icônico rapper Tupac Shakur manifestou interesse em investigar uma possível conexão entre o assassinato de Tupac e P. Diddy. Uma reportagem da Billboard americana revelou que os parentes de Tupac desejam aprofundar essa ligação, especialmente após novas revelações virem à tona. Tupac foi assassinado a tiros em setembro de 1996, quando tinha apenas 25 anos. O crime ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos, e chocou o mundo, gerando repercussão internacional. Recentemente, Duane Keefe D. Davis foi preso sob a acusação de envolvimento no assassinato de Tupac, e seu julgamento está previsto para o próximo ano. Duane Davis revelou em depoimento que Diddy teria oferecido $1 milhão para que ele matasse Tupac. Essas revelações reacenderam teorias sobre o envolvimento de Diddy no crime. Embora Diddy tenha sido acusado anteriormente, em 2008, de envolvimento no assassinato de Tupac, ele negou todas as acusações, conforme relatado pelo jornal The New York Times. Na época, Diddy declarou: "É uma mentira absurda." Ele ainda afirmou que nem ele nem Notorious B.I.G., seu amigo próximo, tinham qualquer conhecimento prévio do ataque, descrevendo a história como ridícula e completamente falsa. Estou chocado que o Los Angeles Times tenha sido tão irresponsável a ponto de publicar uma história infundada e falsa, completou Diddy em sua defesa na ocasião. Mesmo com essas negações, a suspeita sobre o envolvimento do rapper no assassinato de Tupac persiste. Cheryl McCollum, uma investigadora que trabalhou na cena o crime de Tupac, declarou recentemente ao canal News Nation que acredita no envolvimento de Combs no caso. "Para mim, tudo começou em 1994, quando Tupac foi baleado pela primeira vez", disse ela, referindo-se a um ataque anterior que Tupac sofreu antes de sua morte. Atualmente, Diddy está detido em uma penitenciária em Nova York desde o dia 16 de dezembro, enfrentando acusações graves de tráfico sexual, agressão, extorsão, entre outros crimes. A crescente investigação em torno de sua figura e a possível conexão com o assassinato de Tupac adicionam uma camada ainda mais complexa ao já polêmico caso que envolve uma das maiores figuras do hip-hop. Os advogados de defesa de Sean Diddy Combs chegaram a um acordo de confidencialidade com os promotores de Nova York. A decisão foi confirmada na quinta-feira, dia 10,
e inclui a marcação da data de início do julgamento, que está previsto para o dia 5 de maio de 2025. A defesa de Diddy, em uma tentativa de fortalecer sua argumentação, alegou no dia anterior, quarta-feira, 9 de outubro, que o governo estaria vazando informações estratégicas do caso com o objetivo de desestabilizar o tribunal. Segundo um memorando divulgado pela defesa e conforme relatado pela revista Variety, os advogados apontaram 4 táticas de má conduta por parte dos promotores, sendo o principal argumento o vazamento de um vídeo crucial para o processo. Esse vídeo mostraria Diddy agredindo sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura, em um corredor de hotel. A filmagem, captada por uma câmera de segurança em 2016, é uma peça central no caso, e a defesa argumenta que o vídeo foi liberado para o público de maneira ilegal. Os advogados de Diddy afirmam que nem Cassie Ventura, que detalhou a agressão de forma diferente ao longo do processo, nem terceiros seriam os responsáveis pelo vazamento, já que houve tentativas de vender essas imagens para a mídia. Diante disso, a defesa acredita que o vazamento tenha vindo diretamente da promotoria, o que, na visão deles, caracteriza uma tentativa de manipulação midiática e comprometimento do julgamento. Além do vazamento do vídeo, os advogados de Diddy também apontaram que a busca e apreensão realizada na residência do rapper foi conduzida de forma a maximizar a exposição na mídia. Eles argumentam que as autoridades usaram força excessiva ao realizar a operação, alegando que os filhos de Diddy foram levados intencionalmente para uma área visível da casa, com o objetivo de que fossem capturados por câmeras de jornalistas que estavam do lado de fora da residência. Isso, segundo a defesa, foi uma manobra clara para prejudicar a imagem pública de Diddy e aumentar a pressão sobre o caso antes mesmo do início do julgamento. A defesa de Combs também listou uma série de outros vazamentos de informações relacionados ao processo, que, na visão deles, fazem parte de uma campanha orquestrada para manchar a reputação de Diddy perante a opinião pública. Esse conjunto de ações, segundo os advogados, compromete a imparcialidade do julgamento e cria um ambiente de perseguição pública, algo que pode influenciar negativamente o júri e as demais partes envolvidas no processo. O caso de Sean Diddy Combs tem ganhado cada vez mais destaque, não só pela gravidade das acusações, mas também pela dimensão pública que os eventos vêm tomando. Além das acusações de tráfico sexual e extorsão, Diddy enfrenta processos civis que envolvem a ex-namorada Cassie Ventura, a qual o acusa de abuso físico e psicológico. Esse contexto aumenta ainda mais o interesse da mídia e do público, e a defesa tem tentado argumentar que essa atenção exacerbada está sendo manipulada pelos promotores, que estariam se aproveitando da visibilidade para influenciar negativamente a percepção de Diddy. Vale lembrar que o vídeo de 2016, que é um dos pilares da acusação, mostra Diddy supostamente espancando Cassie em um momento de extrema violência. No entanto, a defesa continua a alegar que esse vídeo foi tirado de contexto e que o vazamento foi realizado de maneira estratégica para prejudicar seu cliente. Além disso, os advogados estão trabalhando para provar que a operação de busca e apreensão, conduzida na casa de Diddy, foi desnecessariamente midiática e excessiva, com o objetivo de explorar a presença de câmeras de imprensa para prejudicar ainda mais a reputação do rapper. Outro aspecto que chama a atenção é o envolvimento dos filhos de Diddy na operação. A defesa alega que a força policial, durante a busca, exagerou na condução da situação, usando os filhos como peças de exposição para garantir que a imagem de Diddy fosse associada a uma figura paterna irresponsável e envolvida em atividades criminosas. Essa manobra, segundo os advogados, foi calculada para prejudicar ainda mais a imagem pública do rapper, algo que eles consideram uma violação de direitos fundamentais. Em meio a todas essas controvérsias, o julgamento marcado para o início de maio de 2025 promete ser um dos mais acompanhados da década, com repercussões não só no meio jurídico, mas também no mundo da música e do entretenimento. As acusações contra Diddy, que incluem crimes de natureza sexual e extorsão, podem resultar em uma pena severa, caso ele seja condenado. A defesa continua a trabalhar para reverter a narrativa construída pela promotoria e, segundo fontes próximas ao caso, novos desdobramentos são esperados à medida que a data do julgamento se aproxima.
Enquanto isso, o Custódia, aguardando o desenrolar dos eventos. O caso é emblemático não só pela figura pública envolvida, mas também pelas acusações de conduta imprópria contra as autoridades, tornando-se uma batalha judicial com múltiplas camadas, onde mídia, direitos civis e a justiça se entrelaçam de forma complexa. No centro de uma polêmica que envolve graves acusações de tráfico sexual e outros crimes, o rapper e empresário norte-americano Sean Diddy Combs recebeu um apoio surpreendente de uma figura de grande destaque, o ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson. Em entrevista concedida ao jornal britânico Daily Mail, o lendário boxeador expressou palavras de solidariedade ao seu amigo, afirmando que deseja o melhor para Diddy neste momento difícil e que se sente orgulhoso por ser associado ao cantor e empresário. Durante a entrevista, Tyson fez questão de destacar seu afeto por Diddy, demonstrando surpresa e alegria ao perceber que os dois são frequentemente lembrados como amigos. Ele afirmou: "Espera, eu sou sinônimo de Diddy? Bem, isso é legal. Desejo o melhor para ele. Na vida, desejo o melhor para ele." O comentário de Tyson reflete sua admiração e respeito pela trajetória de Diddy, mesmo em meio às turbulências jurídicas enfrentadas pelo rapper. A amizade entre Mike Tyson e Diddy remonta aos primeiros anos da carreira do rapper, e os dois têm sido vistos juntos em várias ocasiões ao longo das últimas décadas, fortalecendo a percepção de uma relação sólida e duradoura. Um dos momentos mais notáveis dessa amizade aconteceu em 2004, quando ambos assistiram a uma famosa luta de boxe no icônico Madison Square Garden, em Nova York. Mais tarde, em 2008, eles foram novamente vistos juntos no prestigiado Festival de Cannes, um evento que reúne celebridades e personalidades de destaque de todo o mundo. Já em 2017, os dois amigos estiveram presentes em Las Vegas para acompanhar de perto a famosa luta entre Floyd Mayweather Jr. e Conor McGregor, um dos eventos mais comentados daquele ano. Em uma entrevista concedida em 2023 ao PBD Podcast, Tyson falou mais profundamente sobre sua relação com Diddy, descrevendo-o como uma pessoa incrível e revelando detalhes sobre o início da amizade entre os dois. Segundo o ex-campeão de boxe, ele conhece Diddy há muito tempo, antes mesmo do rapper alcançar o sucesso mundial. Tyson recordou que, quando ele conquistou seu primeiro título mundial no boxe, Diddy já fazia parte de seu círculo social, o que reforça a longa história de companheirismo entre eles. Tyson ressaltou ainda que a amizade com Diddy é algo que ele valoriza profundamente e que, apesar dos desafios que o rapper está enfrentando, ele acredita no potencial do amigo para superar essas adversidades. "Eu o conheço há muito tempo, antes mesmo de ele ser Diddy. Quando me tornei campeão pela primeira vez, ele já estava por perto", disse Tyson, relembrando os primeiros dias de sua amizade com o empresário, que naquela época ainda estava começando sua trajetória na indústria musical. A trajetória de Mike Tyson e Sean Diddy Combs sempre esteve entrelaçada pelo sucesso e pela notoriedade pública. Enquanto Tyson dominava o mundo do boxe com sua força e habilidade inigualáveis, Diddy se consolidava como um dos maiores nomes do hip-hop e da produção musical, transformando sua gravadora, Bad Boy Entertainment, em um império da música. Essa conexão entre os dois gigantes das respectivas áreas não só solidificou uma amizade, mas também os colocou no centro das atenções da mídia em inúmeras ocasiões. Agora, com Diddy enfrentando um dos momentos mais desafiadores de sua vida, a demonstração pública de apoio de Tyson ganha um significado ainda maior. As palavras de encorajamento de Tyson são um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, as amizades verdadeiras podem oferecer um porto seguro de apoio e lealdade. Por outro lado, enquanto o apoio de Tyson certamente fortalece o moral de Diddy, o rapper continua a enfrentar uma batalha legal complexa. Acusado de tráfico sexual, extorsão e outros crimes graves, Diddy corre o risco de enfrentar sérias consequências jurídicas, que podem impactar não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal. No entanto, com o apoio de figuras influentes como Mike Tyson, Diddy pode encontrar forças para enfrentar os desafios que estão por vir. É importante destacar que, apesar das acusações, a amizade de Tyson com Diddy permanece intacta, refletindo um laço construído ao longo de décadas. Para Tyson, o sucesso e as dificuldades enfrentadas por Diddy fazem parte de uma trajetória que, aos seus olhos, merece reconhecimento e respeito.
A trajetória de ambos, marcada por altos e baixos, parece reforçar ainda mais a empatia e o apoio mútuo. Enquanto o julgamento de Diddy se aproxima e as acusações contra ele continuam a gerar repercussões na mídia, a declaração de apoio de Mike Tyson ecoa como um testemunho de solidariedade, vindo de alguém que também passou por momentos difíceis sob os olhos do público. Tyson, que já enfrentou desafios pessoais e polêmicas ao longo de sua carreira, entende a pressão que Diddy está vivendo e por isso faz questão de oferecer palavras de encorajamento. Essa relação entre Tyson e Diddy ilustra como, mesmo diante das adversidades, o apoio de amigos próximos pode fazer a diferença. No caso de Diddy, o respaldo de Tyson pode servir como um lembrete de que, independentemente do que venha pela frente, ele não enfrentará essa batalha sozinho. Assim como Tyson superou seus próprios desafios, ele agora deseja que Diddy encontre forças para trilhar o caminho da superação, cercado pelo apoio daqueles que o conhecem e acreditam em seu potencial. Recentemente, o ex-segurança de Sean Diddy Combs, Gene Deal, revelou em entrevista que ouviu de executivos da indústria musical que o cantor Usher foi hospitalizado após um suposto incidente de abuso sexual envolvendo P. Diddy. Na época, Usher, com 14 anos, chegou a morar com Diddy com o consentimento de sua mãe, como parte de um programa de treinamento musical. Deal, que não revelou a fonte da informação, afirmou que Usher, ainda menor de idade na época, foi internado com ferimentos graves após o incidente, embora ele próprio não tenha presenciado o fato. O ex-segurança enfatizou que, apesar de não ter testemunhado o abuso diretamente, rumores sobre o ocorrido eram amplamente comentados no meio musical. As alegações de Deal reforçam o histórico de abusos associados a Combs, especialmente em festas conhecidas como freak-offs. Segundo o New York Times, esses eventos envolviam sexo coercitivo, uso de drogas e eram frequentemente filmados por Combs, que supostamente usava as gravações como forma de chantagem para evitar denúncias. Quem também enfrenta um período conturbado em meio à prisão de P. Diddy é Justin Bieber. Segundo informações do tabloide Page Six, o comportamento atual do cantor tem deixado amigos de longa data bastante preocupados. O cantor canadense, vale lembrar, teve o nome envolvido em diversas teorias da conspiração sobre o caso. De acordo com a publicação, Justin não confia nas pessoas ao seu redor, pois é assombrado pelos fantasmas de seu passado. O cantor também estaria se isolando de pessoas que são próximas a ele há décadas. Entre os tais fantasmas do passado, estaria um suposto envolvimento de Justin com alguns dos atos polêmicos de Diddy. Eu acredito que ele estava envolvido em algum ato estúpido? Sim. Ele era um adolescente. Ele era o maior astro pop do mundo. Todos estavam preocupados com ele, e não sabíamos se ele sobreviveria. As pessoas se aproveitavam de tudo o que ele fazia, disse um ex-membro da equipe de Bieber ao Page Six. Segundo uma fonte da indústria musical, toda a questão que envolve a prisão de Diddy tem preocupado os familiares de Bieber. Os familiares estão preocupados com Justin. Não está claro se Diddy teria tirado vantagem de Justin na época, já que sua família estava por perto e seu empresário Scooter Braun realmente se importava com ele, refletiu o insider. A fonte reforça a dificuldade que Justin tem de confiar nas pessoas. Justin fez umas coisas realmente loucas e alienou as pessoas ao redor dele. Ele não confia nelas, completa. Além de Sean Diddy Combs, outras celebridades de grande renome também estão na mira de processos judiciais por terem ajudado o rapper a realizar e encobrir uma série de agressões sexuais ao longo dos anos. Quem revelou essa informação foi o advogado Tony Buzbee, que representa nada menos que 120 vítimas no chamado Caso Diddy. Na segunda-feira, dia 7, Buzbee concedeu uma entrevista ao site TMZ, onde detalhou o andamento do caso e afirmou que várias personalidades amplamente conhecidas do público poderão ser processadas em breve. Segundo o advogado, esses indivíduos não apenas participaram dos crimes, mas também ajudaram a encobri-los ou estiveram presentes em festas onde sabiam que atos criminosos, como o abuso de drogas e violência sexual, estavam ocorrendo, mas preferiram manter o silêncio. Sean Diddy Combs encontra-se preso nos Estados Unidos, acusado de uma série de crimes que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa. Erica Wolff, a advogada de defesa de Diddy, tem negado veementemente todas as acusações, afirmando que são falsas e difamatórias.
Contudo, Tony Busby revelou que celebridades envolvidas com Diddy estão sendo processadas por seu escritório e algumas delas já aceitaram pagar altas quantias em dinheiro para evitar que seus nomes venham a público em um processo formal. Segundo o advogado, esses famosos optaram por acordos financeiros para se manterem fora dos holofotes do escândalo, embora outros ainda possam ser citados nos tribunais nas próximas semanas. As denúncias contra Diddy, que incluem o comando de festas conhecidas como freak-offs, estão se tornando cada vez mais graves. Essas festas, descritas como maratonas sexuais, envolviam o consumo excessivo de drogas e sexo forçado, ocorrendo em ambientes luxuosos e frequentemente frequentados por diversas celebridades. Além disso, Busby revelou que empresas associadas ao rapper, que de alguma forma facilitaram esses crimes, também poderão ser implicadas no caso. O advogado promete que os nomes dessas empresas serão divulgados ainda esta semana, aumentando ainda mais a pressão sobre os envolvidos. Uma das revelações mais chocantes feitas por Busby foi a de que uma das vítimas de Diddy é um menino de apenas 9 anos. Segundo ele, o caso está provocando uma avalanche de novos relatos de vítimas, com milhares de ligações chegando ao escritório de advocacia, de pessoas que afirmam terem sido vítimas do magnata do hip-hop ao longo das últimas décadas. O advogado reiterou que as novas acusações são uma extensão dos crimes cometidos por Diddy e que o número de pessoas afetadas pode ser muito maior do que o inicialmente estimado. Em entrevista separada ao TMZ, Erica Wolff, advogada de Diddy, rebateu as alegações, classificando-as como absurdas e infundadas. Ela rejeitou categoricamente as acusações envolvendo menores de idade, afirmando que são totalmente falsas e fabricadas com o intuito de difamar seu cliente. No entanto, a gravidade das acusações contra Diddy parece aumentar à medida que mais informações e testemunhos vêm à tona, colocando o rapper em uma posição cada vez mais delicada no cenário jurídico. Diddy está sendo acusado pelo governo dos Estados Unidos de participar de diversos crimes sexuais ao longo de mais de 30 anos. A Promotoria Federal o acusa de ser o líder de uma organização criminosa desde 2008, envolvida no tráfico de mulheres e na prática de extorsão. Além de ser acusado de violência física, ele também teria utilizado sua posição de poder e influência na indústria da música para coagir e explorar sexualmente várias mulheres. As vítimas relatam que eram drogadas e obrigadas a participar das chamadas freak-off, onde sofriam abusos sob o olhar de outros participantes, muitos deles figuras conhecidas. Considerado um dos grandes magnatas do hip-hop, Diddy construiu um império ao longo de sua carreira, sendo um dos nomes mais influentes da indústria fonográfica americana. Ele é conhecido não apenas como rapper, mas também como produtor musical e empresário, tendo sido fundamental para o sucesso de grandes estrelas como Usher, Mary J. Blige, Mariah Carey e The Notorious B.I.G. Sua gravadora, Bad Boy Entertainment, foi uma das mais poderosas da música na década de 90 e no início dos anos 2000, e sua fortuna acumulada o colocou entre os empresários mais bem-sucedidos do entretenimento. O círculo social de Diddy sempre foi repleto de figuras poderosas e influentes, e ele foi frequentemente associado a grandes nomes do showbiz, como Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Naomi Campbell e Leonardo DiCaprio. Ao longo dos anos, ele manteve relações próximas com essas celebridades, participando de eventos de gala, festas privadas e grandes shows. No entanto, com as novas acusações, há especulações de que alguns desses famosos possam estar envolvidos direta ou indiretamente nos crimes denunciados. Segundo Busby, esses indivíduos não apenas frequentavam as festas promovidas por Diddy, mas também sabiam do que acontecia nesses eventos e optaram por não interferir ou denunciar os abusos. A acusação criminal contra Diddy cita especificamente festas realizadas em hotéis de luxo no início dos anos 2000, regadas a grandes quantidades de álcool e drogas. Essas festas, que duravam dias, atraíam personalidades do mundo da música e do cinema e eram o cenário ideal para a realização das chamadas freak-offs. As investigações agora buscam identificar todas as pessoas que participaram dessas festas e que podem ter contribuído para a manutenção do esquema criminoso liderado por Diddy. Com a possibilidade de novas revelações e mais celebridades envolvidas, o caso Diddy está longe de chegar ao fim. As próximas semanas serão cruciais para o desenrolar dos processos, e tanto a promotoria quanto os advogados de defesa
estão se preparando para uma batalha jurídica de grandes proporções. Enquanto isso, as vítimas continuam a buscar justiça e o público aguarda ansiosamente pelos próximos capítulos desse escândalo que abalou a indústria do entretenimento.